Romanos na história. E aí? É importante eu continuar vendo aquelas séries que falam de Roma e me fazem um monte de nomes? Ou eu só preciso entender qual é a importância material deles para a história? Percebam que o legado romano, ele não é uma coisa simples de ser entendida. O legado romano, ele tem uma longa duração e ele tem permanências até os dias atuais. Quando a gente pensa em muitas políticas atuais, em regimes políticos que estão em crise ou com a população se exaltando, nós utilizamos que, olha, a política é uma política de pão e circo. Muitas críticas a programas como Big Brother Brasil estão alienando a população, política de pão e circo. Ou para a Copa do Mundo, quando a gente fala também que, enquanto te oprimem, você grita gol. O legado romano é porque foi a primeira experiência que nós vamos ter narrada, escrita e amplamente divulgada sobre a participação da população nas decisões políticas. Atualmente, o tema que mais cai é o período da República Romana. Lembrando que a República Romana é o segundo período romano. Ele vem após a monarquia e ele antecede o Império. A República Romana também é conhecida como expansão. Então muito vai ser falado sobre a questão da República Romana e a sua corrupção. A lógica da corrupção é a lógica de que quem está no poder quer se manter no poder. E muitos filósofos desse período se mantêm até os dias atuais importantes na política. Por isso que nós vamos ter aqui uma discussão muito grande sobre ocupação de território. Ocupação de território e autonomia de províncias. Essas autonomias de províncias, elas vão acabar sendo fundamentadas nesse princípio romano da sua expansão. A discussão que tem caído muito nos vestibulares é relacionada a essa expansão que vai existir, a vinda de escravizados, e essa vinda de escravizados para dentro de Roma, causando uma grande massa empobrecida e uns plebeus com uma grande desigualdade social. Aonde eu tenho uma massa que vai ter êxodo rural, e esse é um link importante, porque o êxodo rural vai cair com uma chave entre Roma e a sociedade atual, quando falta emprego no campo. Esse êxodo rural inchando as cidades, causando grande desigualdade social. Por quê? Teremos plebeus ligados ao comércio com grande poder financeiro e teremos plebeus sem acesso ao comércio, recém-migrados do interior para as cidades. E lembrando que eu estou falando aqui, as cidades, não é apenas Roma, existem várias cidades importantíssimas dentro do Império Romano, muitas delas muito longe de Roma, como Madrid, como cidades na Espanha, como Alexandrias, que vão existir no Egito e também na região atual de Israel, Jerusalém. Essas cidades, elas todas vão sofrer com a mesma situação de inchamento de plebeus que vivem nelas. Estes plebeus que vão inchar as cidades, principalmente Roma, mas outras cidades também, vão gerar problemas sociais. E esse inchamento, essa desigualdade social tem aparecido nos vestibulares e nessa discussão. Percebam então que a política do pão e circo, que vai acontecer principalmente no Império Romano, essa política é para tentar reduzir a tensão social. Durante todo o período da República, os plebeus lutam por mais direitos. As revoltas da plebe causam mudanças sociais fundamentais, como por exemplo a Lei das 12 Tábuas, que é um conjunto de leis que vai existir, que vai modificar a relação entre patrícios, que era a classe dominante, e os plebeus, que é essa segunda classe romana. Os patrícios, que tinham todo o direito romano desde o início, pois os romanos herdam dos gregos aquela ideia de civilizados e bárbaros, onde civilizados somos nós. Nós somos civilizados. Nós temos todos os direitos. Eles são bárbaros. Eles não fazem parte da nossa sociedade. E essa é mais uma questão que os romanos são muito embasados até os dias de hoje. Na questão em que nós vamos ter xenofobia, onde um povo se torna contra o outro povo por uma questão de nascimento. A Lei das 12 Tábuas tornava os plebeus não participantes diretos da política romana, mas agora com alguns direitos. Um dos principais direitos é o casamento,
aonde os filhos dos plebeus que fossem casados com filhos de patrícios seriam patrícios. É uma ascensão social hereditária. Isso garante alguns direitos. Outros direitos que também vão existir aqui são os tribunos da plebe, uma segunda casa de leis existente que deveria aprovar as leis do Senado, e o Senado, sim, ele era patrício. Percebam então que a discussão aqui sobre Roma, que normalmente vai ser embasada nos últimos anos vestibulares, é sobre essa questão de hierarquias de poder, onde plebeus tentam conseguir ascensão de poder e não conseguem. Estes plebeus vão gerar conflitos e revoltas. A situação em Roma se torna tão insustentável, que essas crises se tornam tão recorrentes, que o próprio tamanho de Roma se torna um problema. Roma é tão grande, a sua administração tão dispendiosa, que Roma não consegue mais se organizar e se manter. Essa lógica de um Estado grande, de um Estado dispendioso, mal organizado e com uma classe social específica cheia de benefícios, porque eu não estou falando aqui apenas dos patrícios. A classe social em Roma, durante o período republicano, não se torna apenas a questão de nascimento, como são a dos patrícios, mas também a relação dos plebeus com esse poder, onde plebeus enriquecidos ficam limitados a este poder não ser o suficiente. O seu dinheiro não é suficiente. Porque este dinheiro deveria representar o interesse também dos patrícios. E aí nós temos uma relação dos tribunos da plebe mais citados no livro de história, Tibério e Caio Graco. Dois irmãos que lutam pela reforma agrária, para que plebeus possam ir trabalhar no campo, reduzindo a pressão social. Mas é claro, esta reforma agrária em Roma não é o melhor dos sentidos, aceita por aqueles que são patrícios, os verdadeiros donos da terra. Logo, os dois são assassinados. Mesmo nessa lógica de os plebeus ganhando mais direitos, os plebeus que ganhavam direitos precisavam representar a ideia de status quo que existia em Roma. Todos aqueles que vão contra a maioria do Senado, todos aqueles que vão contra a ideologia central desse grupo patrício, acabam sendo ou corrompidos e mudando de ideia, ou acabam sendo silenciados. A própria ideia de Júlio César ser assassinado por um complô do Senado ao final do primeiro triunviratum demonstra isso. Então Roma, ela acaba caindo por conta das suas próprias ações, a sua própria corrupção. Percebam então que Roma, nos vestibulares, vai cair com um peso muito grande na sua análise. Qual é a sua importância? Existe também uma relação muito próxima entre Roma e os povos dominados. Uma das formas que tem mais caído Roma nos vestibulares nos últimos anos é a sua questão com Cartago. Cartago faz parte do primeiro movimento de expansão romano pelo Mediterrâneo, o que vai ser conhecido como Guerras Púnicas, já que os romanos chamavam os cartagineses de punos. Todos os fenícios eram chamados de punos. A Fenícia, que é uma sociedade que criava cidades-estado ao longo do Mediterrâneo para fazer comércios. A lógica de dominação de Cartago faz agora com que os romanos dominassem rotas comerciais. Estas rotas comerciais fizeram com que eles tivessem possibilidades, capacidades de controlar toda a região. Esse controle, ele é grande, ele é poderoso e ele vai ser fundamentado na cidade de Roma. Roma, a cidade de Roma, ela é a capital e centro do Império. O Império Romano, que vai se manter centralizado nessa cidade após o período da expansão, durante o Império, após a centralidade de poder de Otávio Augusto, do segundo triunviratum. Lembrando, tivemos o primeiro falando de Júlio César, o segundo é Otávio Augusto. E esse Império Romano vai se manter unificado até que ele é dividido. Dividido em nome de vários poderes. Um deles é a questão do cristianismo, que vai surgir. Outro deles é o próprio tamanho e a corrupção de Roma, dividindo Roma em dois impérios. O Império Romano do Ocidente, com a sua capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sua capital em Bizâncio. Mas estas questões específicas do Império Romano, da Grécia,
a gente vai ver numa outra série de vídeos em que eu vou falar especificamente sobre cada um dos povos. Fechou, galerinha? Curte a gente, segue a gente, manda a gente para várias pessoas, porque eu, o Bira e a Bárbara estamos esperando vocês.